Muito bem, no vídeo de hoje vamos falar de frases comparativas. Nós vamos comparar um item com o outro e dizer qual que é mais em algum tipo de requisito. Mais alto, mais pesado. Aqui nós podemos ver no nosso exemplo que nós temos a primeira frase, My suitcase is very heavy. Ele não está fazendo nenhuma comparação, está apenas dizendo que a minha mala é muito pesada. E aí, a segunda pessoa concorda com ele e faz uma comparação. Yeah, it's heavier than Lauren's. Ela é mais pesada do que a da Lauren. Então, tá certo, sua mala realmente é muito pesada. Ela é até mais pesada do que a da Lauren. Esse termo mais pesada é um comparativo, ok? Uma coisa que a gente precisa observar, já de cara, é que nesse tipo de frase em que eu falo sobre o primeiro item, o segundo item, e comparo os dois no meio, eu vou fazer a ligação dos dois itens usando o termo than, que a gente poderia traduzir como do que. É mais pesada do que a da Lauren, ok? Então, esse than é a palavrinha que nós vamos juntar aí os dois itens que nós estamos comparando. Vamos lá. Antes da gente prosseguir, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os adjetivos que nós vamos utilizar, certo? Eu estou comparando dois itens em algum quesito. Esse quesito é um adjetivo sobre ser alto, baixo, caro, grande, pequeno, pesado. Isso tudo são adjetivos. Você precisa primeiro olhar para esse adjetivo e definir se essa palavra é uma palavra grande ou pequena. Eu estou falando literalmente da quantidade de letras que você vai ter na sua palavra. Se o seu adjetivo for uma palavra assim pequenininha como essas, você vai fazer de um jeito. Se for um adjetivo grande, por exemplo, inteligente, caro em inglês, que é expensive, essas são palavras longas, ok? Então, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Então, vamos começar com os adjetivos curtos, com as palavras que são pequenas. O que nós vamos fazer para transformar isso em uma forma comparativa? Nesses dois exemplos aqui, slow e warm. Slow é lento, warm pode ser quente. Nós vamos acrescentar ER. Slower than, então, vai ser mais lento do que. Warmer, mais quente do que. Mais exemplos. A regra geral é acrescentar ER, mas no caso dos adjetivos que já terminam em E, eu vou apenas acrescentar o R, eu não preciso acrescentar outra letra E. Então, large, que é grande, nice, que é legal, se tornam larger, maior, nicer, mais legal. Thin e hot são também adjetivos curtos. Thin significa fino ou magro. Hot, quente. Quente aqui, a diferença de warm para hot. Hot é mais quente, ok? Warm poderia talvez ser morno. E aí, nós podemos observar que a formação dessas duas palavras termina com aquela sequência de letrinhas consoante, vogal consoante. Nós já vimos isso em outras regras do inglês. Quando a palavra termina, né, suas últimas três letrinhas são exatamente na sequência CVC, consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, a última letra é repetida, é dobrada. Então, a palavra thin, a última letra é N, vai ficar com dois N's. Hot, então, ganha dois T's na hora de acrescentar o ER. Thinner than, mais fino ou mais magro do que. Hotter than, mais quente do que. O que acontece quando a nossa palavrinha terminar com Y? Bom, se antes do Y tivermos uma consoante, nós vamos trocar esse Y por I. E então acrescentar R. Sim, você já ouviu essa regra alguma outra vez, só que em outra circunstância. No inglês nós temos muitas regras que se repetem em circunstâncias diferentes. Então aqui mais uma vez, a palavra que terminou com Y, tendo uma consoante antes, nós retiramos esse Y e acrescentamos IER.
Aqui nós temos os adjetivos funny, engraçado, e funnier se torna mais engraçado. Heavy, de pesado, como vimos ali no exemplo, se torna heavier, mais pesado. Então, é assim que nós vamos formar o termo, né? A estrutura da nossa frase de comparação. Quando o adjetivo for pequeno. E quando ele for grande? Nós vemos aqui dois adjetivos bem grandes, né? São palavras bem grandinhas. Beautiful, interesting. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar a palavra more. Nesse caso, quando os adjetivos são longos, fica bem parecido com o que a gente faz em português. Nós falamos mais bonito. A palavra mais, então, aqui vai ser more. Então, não é todas as vezes que nós falamos mais no português que em inglês nós vamos usar more. Existem situações diferentes. Um dos exemplos é, se eu estiver falando, por exemplo, mais lento, eu falo slower, não tem more. Só a palavra slower eu vou traduzir como mais lento. Ok? Mas voltando para cá, quando o meu adjetivo for longo, aí sim, eu vou usar a palavra more, vou usar o adjetivo sem mudar nada nele, e eu vou ter o meu comparativo dessa forma. More beautiful, more interesting. Então, alguém é mais bonito do que outra pessoa. Tal pessoa é more beautiful than a outra que eu estou comparando. Tudo bem? Então, é assim que nós vamos formar as frases comparativas. Agora, vamos observar algumas exceções. Nós temos 3 adjetivos em inglês que ficam um pouquinho diferentes, que não vão seguir ali aquela regrinha que a gente aprendeu. Aqui nós temos um exemplo, é uma palavra até bem conhecida, better. The weather is better in Paris. Então, o primeiro menino disse que está congelando, né? O clima ali está congelando. E a outra pessoa responde que o clima é melhor em Paris. A palavra melhor em português, ela também é uma exceção da regra, né? Enquanto que com a maioria dos adjetivos nós fazemos comparativos no português usando a palavrinha mais na frente, eu não posso falar mais bom, eu não posso pegar a palavra good do inglês e seguir a mesma regra que os outros adjetivos. É mais ou menos a mesma lógica, ok? Então, olha lá, a palavra good, não temos o termo gooder, não temos more good, nós temos better. A palavra better é a versão comparativa do adjetivo good. Para eu dizer melhor, eu digo better. E pior, como é que fica? Eu tenho bad, que é ruim ou mal, e eu vou comparar usando a palavra worse. Worse é a palavra pior. Também, não posso botar R no bad, não posso colocar more antes do bad, isso não vai fazer sentido, está totalmente errado. Nós vamos usar a palavra worse. E temos mais um que ele até segue um pouco da regra, mas muda um pouquinho, então a gente considera ele irregular por causa dessa mudança. A palavra far é longe, distante. E para transformar em mais longe, nós vamos colocar um TH aqui no meio, além do R. Então fica farther. Em alguns lugares, o inglês é utilizado de forma diferente, como nós já comentamos em alguns momentos. Então, existem alguns lugares que não vão escrever farther, mas vão escrever further, ok? Significa também mais longe. Então, esses 3 aqui, graças a Deus são só 3, são os irregulares. Então, se o seu adjetivo na sua frase não for nenhum desses 3, é só você lembrar do que nós conversamos na tela anterior e seguir aquelas regrinhas. E agora, nós vamos praticar. Observe essas frases, verifique qual é o adjetivo que a gente quer utilizar dentro da frase para formar uma frase comparativa. Se precisar, volta mais no inicinho do vídeo para você lembrar as regras da escrita também. Dá uma pausa no vídeo, tenta realizar essa atividade e depois acompanha comigo a correção. Let's go? Eating in a restaurant is more expensive than eating at a snack bar. O adjetivo que eu queria usar era expensive, é um adjetivo grande, né? Longo. Então, nós vamos usar a palavrinha more
na frente. Comer em um restaurante é mais caro do que comer em uma lanchonete. Number 1. Tokyo is larger than Rio de Janeiro. Tóquio é maior do que o Rio de Janeiro. A palavra large, ela apenas ganhou a letrinha R no final. Ela é um adjetivo pequeno, já terminado em E. Fernando can run faster than I can. Fernando consegue correr mais rápido do que eu consigo. A palavra fast é uma palavrinha pequena, eu só acrescentei ER ao final. The Empire State Building is taller than the Eiffel Tower. O Empire State Building é mais alto do que a Torre Eiffel. Então, a palavra tall é uma palavra pequena, apenas ganhamos o ER. Number 4. Rachel plays the piano worse than Alexa. Lembra que a palavrinha bad, ela é irregular. Não adianta fazer nada com ela. Você tem que lembrar que pior em inglês é worse. Então, a Rachel toca piano pior do que a Alexa. Sophie is quieter than her sister. A Sophie é mais quieta do que a irmã. A palavra quiet também é pequenininha, acrescentamos o ER. Today's homework is more difficult than yesterday's homework. O dever de casa de hoje é mais difícil do que o dever de casa de ontem. A palavra difficult é uma palavra longa, por isso usamos more na frente. The red car is smaller than the blue car. O carro vermelho é menor do que o carro azul. A palavra small é uma palavra pequena, nós apenas acrescentamos ER ao final dela.